Perguntarem o que havia acontecido, o garoto respondeu que o avião havia pegado fogo devido a mísseis japoneses. Ele disse ainda que havia decolado de uma base chamada Natom e lembrava-se do nome Jack Larsen. Entretidos com o interesse do garoto pela Segunda Guerra, porém completamente céticos, os pais decidiram coletar alguns livros e materiais sobre o período. Foi então que, ao passar os olhos por uma figura que mostrava Iwo Jima, no Pacífico, James estendeu o dedo e afirmou ter sido ali que ele morreu. Eles foram além e pesquisaram sobre a Batalha de Iwo Jima, descobrindo que, naquele dia, em 3 de março de 1945, apenas um homem foi morto, James Amston, um rapaz de 21 anos que completava sua 50ª e última missão antes de ir para casa. Atingido pelos japoneses, seu avião caiu no Pacífico e ele foi morto. Nesse ponto, a brincadeira fugiu do controle e o que eram invenções da mente de uma criança começaram a levantar dúvidas. Além de saber detalhes específicos sobre a vida de um soldado que, assim como tantos outros, perdeu sua vida na guerra, o pequeno James demonstra um conhecimento impressionante sobre aviões. O garoto afirma que pilotava um Corsair e chegou a comentar que esse tipo de aeronave tinha problemas nos pneus o tempo todo. Ao ganhar um avião de presente, sua mãe observou que ali tem uma bomba. Imediatamente ele a corrigiu, na verdade, é um tanque ejetável. Os pais do garoto pesquisaram mais sobre a vida de Houston e chegaram a levar o pequeno James a um encontro dos veteranos de guerra. Chegando lá, ele teria conhecido cada um dos ex-combatentes pelo nome, sem nunca ter encontrado com eles, pelo menos, não nessa vida. Descobriu-se ainda que Jack Larsen era um homem que combateu ao seu lado. Ao entrar em contato com a irmã ainda viva de Houston, James começou a ter memórias específicas sobre histórias da infância, brinquedos antigos e objetos. As histórias da memória de James foram compiladas no livro Soul Saver e o garoto foi convidado por um canal de TV japonês a visitar o local onde, supostamente, o piloto teria morrido. Fortes emoções. É algo extraordinário o fato de que James Leninger, aos 2 anos de idade, se lembrou a. de pilotar um Corsair, um avião de caça da Segunda Guerra Mundial, b. citar o nome Natomabai, o porta-aviões, c. dizia chamar-se James. Nos 2 desenhos se tem a assinatura James 3, ora, o piloto, que a criança seria a reencarnação, chamava-se James Amston Jr. Esse Júnior, fez dele o James III. Em relação ao porta-aviões Natomabai, o detalhe importante é que ele transportava a FM-2, um pequeno avião de caça, e TBM, um Avenger, com tripulação de 3 pessoas, ou seja, não transportava Corsairs, conforme se entende com o que dizia a criança. Após intensa pesquisa, Bruce Leninger, o pai de James, que não acreditava na teoria da reencarnação, e por isso não aceitava essas lembranças do filho, que ele as considerava como pesadelos, como tendo alguma relação com vida anterior, descobriu que, de fato, o Natomabai transportara esse avião. Em setembro de 2002, Bruce Leninger participou de um encontro com os ainda vivos, tripulantes do porta-aviões, onde confirmara com os veteranos presentes que nenhum Corsair jamais decolara do Natomabai. Além de receber uma foto de James Houston, personagem anterior da criança, com um Corsair ao fundo, um amigo dele, que era o seu Ingman, afirmou que a função deles era testar o Corsair modificado para ser usado em porta-aviões. O que, certamente, faziam dentro de um sigilo possível. Esses 2 fatos foram decisivos para o pai entregar os pontos e acreditar nas lembranças do filho como fruto de vivência anterior. Por sua singularidade, também citamos esse caso no e-book Provas da Existência e da Sobrevivência da Alma. 2.6 Hernani Guimarães Andrade. Na obra Reencarnação no Brasil, 8 casos que sugerem renascimento, o professor Hernani Guimarães Andrade cita 8 casos de reencarnação. Tomaremos o de Jacira X Ronaldo, cujo relato é bem longo, mas que tomaremos o que for suficiente para entendê-lo. Preliminares. Em 1971, na cidade de Curitiba, Paraná, fomos informados acerca deste caso, pela senhora Isaura Leite do Canto. Ela forneceu-nos o endereço de seu irmão, o qual conhecia a família da paciente,
em Penápolis, no interior do estado de São Paulo. Naquele mesmo ano, dia 26 de setembro, foi obtido o primeiro depoimento gravado do pai da paciente pelo nosso correspondente, Sr. Joaquim Norberto de Camargo, morador na referida localidade. O depoimento era animador. Devido a uma série de imprevistos, passaram-se quase 2 anos sem que pudéssemos tratar do presente caso. Somente em 14 de fevereiro de 1973, conseguimos entrar em contato direto com o Sr. Antônio B. Munhoz, pai da paciente, solicitando, por carta, uma entrevista pessoal em data que seria por ele escolhida. Fomos amavelmente atendidos. Entretanto, o Sr. Antônio B. Munhoz declarou em sua resposta: "A única coisa que quero observar é que a Jacira não sabe e eu prefiro que ela continue ignorando o fato." SIC. Pela observação do Sr. Munhoz, percebemos que a paciente tivera as recordações na primeira infância, tendo-as esquecido após a puberdade. Esse fato é comum nos casos de lembranças reencarnatórias surgidas nesse período. Entretanto, não atinamos com o motivo do segredo mantido pelos pais. Posteriormente ficamos sabendo que a personalidade anterior cometera suicídio. Recomendações rigorosas de espíritos orientadores determinavam o sigilo, pois se Jacira viesse a saber do ocorrido, poderia tentar novamente o suicídio, quando atingisse a mesma idade em que faleceu a personalidade anterior. SIC. Em 17 de agosto de 1973 fizemos a primeira visita pessoal à família de Jacira, em sua residência. Naquela ocasião obtivemos amplas informações sobre o caso, e o segundo depoimento gravado. Após ganhar a confiança dos familiares, pudemos convencer os pais de Jacira de permitir que revelássemos a ela o motivo da nossa visita. A paciente mostrou-se agradavelmente surpresa ao certificar-se de que supunhamos ser ela própria a reencarnação de seu falecido tio Ronaldo. Disse-nos que, embora seus pais tivessem evitado até então revelar-lhe aquele segredo, ela recebia com prazer a informação que lhe transmitimos. Dispôs-se cordialmente a colaborar conosco. Todavia, cientificou-nos de que já não se recordava mais dos fatos de sua vida passada, embora tivesse vago pressentimento de que tivera uma outra encarnação relacionada com sua avó, Deudila. Jacira é uma bonita adolescente de aspecto sádio e esportivo. É bem-humorada, educada e comunicativa. Gosta de vestir-se muito simplesmente, preferindo camiseta e calça comprida. Não usa e parece não apreciar enfeites. Pelo que soubemos, não teve, até aquela ocasião, 17 anos, nenhum namorado, aparentando certo desinteresse pelo sexo oposto. Embora fisicamente feminina e bela, manifesta um modo de ser menos feminil que o normal. Não usa enfeitar-se nem parece ser vaidosa. Quando a reencontramos, em nossa segunda visita, dia 14 de maio de 1974, ela nos contou que já tinha um namorado. Mas não notamos grande entusiasmo de sua parte, relativamente a esse fato. A família de Jacira é de padrão médio, do tipo tradicional do interior, gente simples, educada e acolhedora. O ambiente familiar é tranquilo e muito afetivo. Nota-se amorosa cordialidade no relacionamento entre todos os membros da família. O pai, Sr. Antônio B. Munhoz, nasceu em 1916. Mecânico especializado em aparelhos de refrigeração, é um homem aparentemente calmo e carinhoso para com os filhos. A mãe da paciente, Marta G. Munhoz, é uma eficiente e afável dona de casa, normalmente rodeada pelos filhos e netos, aos quais dedica todo o seu tempo. O casal é realmente muito simpático. Talvez por isso, alguns dos filhos já adultos ainda moram com os pais ou frequentam muito a sua casa. Ao todo, são 6 os filhos do casal. A maior parte das informações foram fornecidas pelos pais. Devido ao cuidado que sempre tiveram em ocultar de sua filha os acontecimentos ligados à personalidade anterior, obviamente evitaram comentar, até mesmo com os demais filhos e parentes, as perguntas e as referências concernentes ao falecido Ronaldo, que a paciente fazia aos progenitores quando era pequena ainda. Nos relatos de Marta, a respeito dos episódios relativos às recordações de Jacira, percebe-se o extremo cuidado da mãe em não estimular os diálogos com a filha, desviando o assunto ou fazendo-se de desentendida. Esse fato provocava certa irritação em Jacira, quando criança,
a qual insistia em ser esclarecida acerca dos episódios relembrados e relacionados com a personalidade anterior. Os parentes da Demarta são católicos romanos. Para eles a reencarnação não tem sentido. Este era mais um motivo para que o assunto ficasse restrito apenas aos pais da paciente. Quando, em 15 de maio de 1974, visitamos Deodila, avó de Jacira e residente na cidade de Lins, notamos que ela ignorava o fato. Demarta já nos havia alertado a esse respeito também. As demais testemunhas ouvidas foram a senhora Angelina F. Botassi, que serviu como médium nas comunicações do espírito de Ronaldo, personalidade anterior, a senhora Antônia da Silva, o senhor Hélio Alves, que presidia as sessões na ocasião, e a senhora Maria Alves, esposa do senhor Hélio. Todas essas pessoas referiram-se principalmente aos episódios relativos às sessões mediúnicas em que houve manifestação do espírito de Ronaldo e de uma outra entidade implicada no caso. Infelizmente não puderam fornecer maiores detalhes concernentes às passagens da primeira infância de Jacira. Os cuidados para que o caso não se extravasasse além do âmbito familiar, restrito aos pais e à paciente, foi a principal causa dessa situação. Encontramos as mesmas dificuldades com relação aos irmãos da paciente. Na infância de Jacira, eram ainda muito jovens para prestar atenção e reter a lembrança dos fatos. O que eles sabiam eram informações fragmentárias partidas dos próprios pais, os quais evitavam, naturalmente, propalar os acontecimentos, a fim de que Jacira não viesse a tomar conhecimento da sua condição, mesmo indiretamente. Entretanto, os depoimentos do senhor Hélio Alves e de sua esposa, senhora Maria Alves, são relevantes e merecem atenção. Apesar de estar esquecido de muitos pormenores da ocorrência, o senhor Hélio afirmou que se recordava de detalhes relevantes de uma comunicação do espírito da personalidade anterior, pouco antes de se reencarnar. Referindo-se à identidade do comunicante, o senhor Hélio declarou: assim que o espírito se comunicou, nós sabíamos tratar-se do irmão da esposa do senhor Munhoz, que estava dando a comunicação. Era o espírito do irmão dela, que havia se suicidado. E a comunicação era de tal maneira dirigida à esposa do senhor Munhoz, que nós imediatamente sentimos emoção do espírito tratando com carinho a irmã e também agradecendo as preces que se faziam em benefício dele. Informava que em breve voltaria a reencarnar-se. No caso, seria no lar do senhor Munhoz. Uma observação interessante feita pelo senhor Hélio Alves diz respeito ao comportamento da mãe de Jacira. A esposa do senhor Munhoz foi sempre uma senhora muito reservada. Ela nunca era expansiva em contar as artes dos filhos, nem nada. Ela era uma pessoa muito fechada. Talvez esse fato seja explicado pelo seu receio de que o caso viesse a ser divulgado. Solicitados a descrever o comportamento da paciente na infância, o senhor Hélio e sua esposa afirmaram que ela tinha atitudes e modo de ser que lembravam antes um menino do que uma menina, tipo garotão, mais disposta, modo de cortar o cabelo curtinho. Ela vivia correndo pelos quintais, terrenos baldios, subindo em árvores, pulando muros, enfim, brincadeiras mais violentas do que as de uma menina. Entretanto era uma criança muito carinhosa e muito meiga, comentaram eles. O senhor Hélio e sua esposa declararam, ainda, que Jacira fora estrábica quando pequena. Esse defeito corrigiu-se espontaneamente. Ronaldo fora estrábico também, informaram eles. Fatos relevantes que antecederam o nascimento de Jacira. No dia 15 de janeiro de 1951, faleceu na cidade de Lins, estado de São Paulo, Brasil, com a idade de 28 anos, o jovem Ronaldo Gomes Barroso. A causa mortis foi suicídio por envenenamento com formicida dissolvido em guaraná. Ronaldo era filho do senhor João Gomes Barroso e de Deodila Barroso. Ele tinha 9 irmãos. Um deles era seu irmão gêmeo, e tinha o nome de Romildo. A irmã mais velha de Ronaldo chama-se Marta G. Munhoz. Ela é casada com o senhor Antônio B. Munhoz. De Marta fora a página dos seus irmãos mais novos, dentre os quais distinguia Ronaldo, com especial afeição. Ronaldo não revelou a ninguém os motivos de seu ato de desespero. Ele estava noivo de uma moça, Alice, atualmente casada. Mas, ao que parece, não havia nenhuma divergência entre eles que pudesse ter dado motivo a suicídio. Ronaldo tinha uma sobrinha de criação,
filha adotiva de Demarta, cujo nome é Juraci e a qual votava muita afeição. Juraci foi a única pessoa a quem ele confessou sua intenção de suicidar-se. 2 dias antes, dissera a sua sobrinha, Juraci, eu vou me matar. Mas você não deverá contar isso a ninguém. Se o fizer eu ficarei de mal com você. Demarta morava em Penápolis, cidade próxima de Lins. Ronaldo achava-se em visita à irmã. Ele se despediu na noite de uma sexta-feira, dia 13 de janeiro de 1951, dizendo que iria para Lins. Na realidade ele seguiu para essa cidade somente no domingo, dia 15, à noite. Chegou em Lins às 21 horas mais ou menos. Tomou um banho e foi encontrar-se com seus amigos. Mais tarde regressou para casa. Recolheu-se ao leito e, após ter se levantado e dirigido ao banheiro onde preparou o veneno, entrou no seu quarto e daí a instantes gritou por socorro, depois de haver ingerido formicida. Manifestando contorções e ânsias dolorosas, expirou assistido pela mãe e alguns parentes. Demarta ficou extremamente abalada com a morte de Ronaldo. Passados quase 5 anos, a lembrança da tragédia entrou a reavivar-se em sua memória. Senhor Munhoz era espírita e preocupava-se com o estado de sua mulher. Embora ela fosse de origem católica, estava se iniciando no espiritismo. De vez em quando, o Senhor Munhoz levava a um centro espírita do qual era presidente o Senhor Hélio Alves. Funcionava como principal médium a Senhora Angelina F. Botassi. O Senhor Munhoz procurava, por este meio, aliviar o estado de angústia em que se encontrava Demarta. Em janeiro de 1956, ela passou a ter frequentes sonhos, durante os quais viu o falecido irmão em desespero. Em sonhos, eu me via em uma carruagem que seguia rápida em meio a uma tempestade. Eu via apavorado, correndo no meio do temporal enquanto caíam os raios e eu gritava. Contei os meus ao meu marido. Este sugeriu que fôssemos ao centro espírita para orar pelo Ronaldo, disse ela. Descrevendo o que se passou no centro, naquela ocasião, Demarta relatou o seguinte: lá chegando, meu marido começou a orar por ele, Ronaldo. Então De Angelina foi tomada pelo espírito do Ronaldo, que estava desesperado. Disse que não sabia o que havia feito e que só após muito tempo ficou sabendo, porque foi levado ao suicídio por um obsessor e só depois de algum tempo foi libertado. Ele agora queria voltar, mas com o apoio do meu marido que havia sido para ele como um pai, pois quando nós nos casamos ele ainda era pequenino. Disse que somente meu marido poderia ajudá-lo. Ele dizia, você vai me ajudar. Eu espero que você me ajude. Na volta para casa eu disse ao meu marido, nessa época o filho mais novo do casal tinha 4 anos, que talvez iríamos ter mais um filho. Meu marido perguntou por quê, e eu então lhe disse que havia entendido que o Ronaldo queria reencarnar. Não obstante, meu marido argumentou, dizendo que eu havia interpretado mal e que a ajuda pretendida pelo Ronaldo se referia ao esclarecimento de seu espírito. Apesar da opinião do marido, Demarta julgava que o comunicante se referia à possibilidade de um novo nascimento em seu lar. Os seus sonhos continuavam a repetir-se e os quadros eram invariavelmente os mesmos. A carruagem seguindo rápida em meio à tempestade, os raios, gritos de desespero, o Ronaldo solicitando socorro, explicou ela. Em fevereiro de 1956, algum tempo após a sessão em que o espírito de Ronaldo fez seu apelo ao cunhado e à irmã, organizou-se uma outra sessão durante a qual fizeram breves preces pelo morto. Compareceram algumas pessoas e entre elas a mesma médium, De Angelina F. Botassi. A reunião teve lugar na própria residência do Sr. Antônio B. Munhoz. Durante a sessão, De Angelina entrou em transe, manifestando-se então o seu guia espiritual, denominado Mãe Cristina. Eis como Demarta descreveu este episódio. Durante a sessão, a Mãe Cristina perguntou-me se eu estava disposta a mais um sacrifício. Eu respondi que, se dependesse de mim, estaria disposta. Ela avisou que iria ser duro, que eu precisaria ter muita coragem. Meu irmão iria voltar, mas não seria fácil a reencarnação dele. Ela disse que, assim que eu me sentisse grávida, teria de fazer sessões de preces ao menos uma vez por semana, para poder conseguir a reencarnação dele. Aí eu perguntei se não havia perigo, devido ao fato de haver ele bebido formicida, de eu ter uma criança com defeitos no organismo. Ela respondeu que a criança não viria defeituosa,
Quem sofreria as consequências seria eu. Daí a um mês senti que estava grávida e então começou. Tudo o que eu pegava para comer parecia estar contaminado pelo formicida. Em seu depoimento o Sr. Munhoz refere-se a particularidades relevantes ligadas à anunciação do nascimento de Jacira. Vamos transcrever, na íntegra, suas 3 declarações concernentes a esse episódio. A primeira foi feita aos 26 de setembro de 1971, em Penápolis, quando de sua primeira entrevista gravada pelo nosso correspondente naquela cidade. Passou o mês de janeiro. Quando foi no fim de fevereiro, estávamos numa reunião particular que fazíamos para a diretoria do grupo e veio o espírito que orientava os trabalhos da casa. Ele então me disse que aquele espírito, do meu cunhado, ia reencarnar em minha casa e que minha senhora já estava grávida. Nós ignorávamos isso, a gravidez de Marta, quando o espírito informou que ele devia reencarnar em nosso lar. Mas o espírito disse claramente que, na existência passada, ele fracassara como homem e que Deus tinha concedido a ele voltar a reencarnar, porém iria reencarnar como mulher. Em 17 de agosto de 1973, na cidade de Penápolis, quando gravamos o segundo depoimento, ele declarou o seguinte. Comunicou-se então um espírito, ao qual chamamos de Mãe Cristina, e esse espírito anunciou, embora nem eu nem minha esposa o soubéssemos, que minha esposa estava grávida e que o espírito que se reencarnaria seria o de Ronaldo, embora desta vez com o sexo feminino, como mulher. Por ocasião da nossa segunda visita àquela família, em Penápolis, dia 14 de maio de 1974, tomamos o terceiro depoimento gravado do Sr. Munhoz. Suas declarações ratificam o que afirmara anteriormente. Um dia, estávamos numa reunião particular que nós costumávamos fazer uma vez por mês, para orientação, e veio o espírito de Mãe Cristina. Comunicou-se e revelou que Marta estava grávida. Nem ela nem eu sabíamos que ela estava grávida. Aí o espírito disse que o Ronaldo havia reencarnado em casa, só que não seria homem, seria mulher. Jacira nasceu em 31 de outubro de 1956. Retroagindo 9 meses para trás, vê-se que, realmente, em fins de janeiro de 1956, Marta já devia ter concebido. Desse modo, em fevereiro de 1956, quando o espírito de Mãe Cristina avisou que o Ronaldo já estava em processo reencarnatório, a informação era correta, embora Marta não sentisse ainda os sintomas da gravidez. A informação sobre a troca de sexo também foi correta. No final os pais já estavam tão certos disto que, por sugestão de uma amiga muito íntima da família, de nome Margarida, haviam previamente escolhido o nome da futura filha, Jacira. Outro pormenor relevante comunicado a nós, em 14 de maio de 1974, pelo Sr. Munhoz e sua esposa, foi que, inicialmente, ambos alimentavam certo ceticismo quanto à anunciada reencarnação de Ronaldo em seu lar. A razão dessa descrença fundamentava-se no seguinte fato: os filhos de Marta eram bem grandes ao nascer. Isso acarretava sempre partos muito difíceis, exigindo posterior cirurgia plástica corretiva. Com o nascimento de Adalto, em 24 de março de 1952, o médico aconselhou que se fizesse a ligadura das trompas de Marta, a fim de poupá-la de futuros partos mais complicados. A operação foi feita. Em vista disso, após 4 anos sem ter engravidado, e estando já com 39 anos, ela não esperava mais conceber. Entretanto, assim mesmo, ocorreu a anunciada gravidez. O fato em si nada tem de extraordinário, pois em caso de apenas ligadura das trompas pode, acidentalmente, dar-se a fecundação, se a operação não foi bem feita. E deve ter sido isso que ocorreu, pois Marta ainda teve mais um filho, Everton, nascido em 28 de junho de 1961, 5 anos depois de Jacira. Mas, na ocasião em que o espírito de Mãe Cristina fez as suas revelações, tanto o Sr. Munhoz como sua mulher duvidaram da exatidão das informações, admitindo a possibilidade de ter havido interferência inconsciente da própria médium nas comunicações dadas. Somente depois que o médico confirmou que Marta se achava realmente grávida, é que passaram, ainda com certa relutância, a admitir os fatos revelados mediunicamente. A certeza afirmou-se, mais tarde,
com os acontecimentos que se desenrolaram durante o penoso período de sua gravidez. Conforme o guia espiritual de De Angelina preconizou, De Marta teria uma filha sadia, apesar de a personalidade anterior haver cometido suicídio. Tanto o Sr. Munhoz como sua esposa estavam temerosos das consequências do envenenamento de Ronaldo. Declarado tal receio, o espírito disse que De Marta é quem sofreria as consequências e consultou-a se estaria disposta àquele sacrifício pela futura filha. Ela aceitou o desafio. E, de fato, os acontecimentos mais uma vez confirmaram as palavras do guia. Minha boca ficava em feridas, em carne viva. Eu sentia que era roída por dentro e então caía. Minha irmã disse que às vezes começava a tremer e parecia estar morrendo. Era preciso fazer-se preces para que eu voltasse ao normal, contou-nos De Marta. Em seguida relatou-nos mais outro episódio doloroso. Quando já estava no 8º mês de gestação, ela perdeu os sentidos e caiu, afetando seriamente a criança que estava para nascer. Esta parou de dar sinais de vida. Todos se apavoraram e procuraram recursos e conselhos com o guia espiritual. Este os acalmou, afiançando-lhes que a criança seria salva. Receitou o chá de uma erva, cujo nome é funcho. Só tomei esse chá, chá de funcho. Ela começou a movimentar-se e não tive mais problemas, disse ela. Finalmente o parto veio a termo, eu sofri muito para Jacinta nascer. Eu adoeci às 9 horas da noite e ela só foi nascer no outro dia a 1 hora da tarde. Ela nasceu em casa, com parteira e de parto normal. De Angelina assistiu o parto e falou que foi confirmado, no momento em que Jacira nasceu, que havia sido o espírito dele, do Ronaldo, que havia voltado, finalizou De Marta. Após o parto, todos os sintomas mórbidos, o gosto e cheiro de formicida, a irritação da boca e do tubo digestivo, a sensação de queimação provocada pelos alimentos, os vômitos fétidos que ocorriam frequentemente à noite, os desmaios, tudo desapareceu como que por encanto. Jacira nasceu pesando 5 quilos. Era uma menina sadia e sem defeito algum. Na sequência, são mencionados dados relativos à infância de Jacira, que suprimiremos para ir direto à parte do relato que mais interessa. Tabela das recordações da paciente 1. Desde pequena, manifestava aversão a líquidos de coloração vermelha. Relacionava com o veneno a cor vermelha de um líquido qualquer. De Marta declarou que Jacira, desde que começou a falar, ao ver um líquido vermelho dizia: põe isso para lá que eu não quero tomar este veneno. Quando De Marta fazia groselha, ela dizia: vocês podem morrer, eu não quero morrer. Se a obrigassem a tomar o refresco, ela imediatamente vomitava o líquido ingerido. Jacira declarou pessoalmente a nós, em 14 de maio de 1974, que ainda sente forte aversão pela cor vermelha em objetos ou vestuários. Na entrevista pessoal que tivemos com o Sr. Munhoz, em Penápolis, dia 14 de maio de 1974, este contou-nos que verificou pessoalmente que a cor da mistura ingerida pelo Ronaldo era vermelha. Debaixo da cama estava a garrafa de guaraná, tirado só um pouquinho numa xícara de chá, e tinha um resto lá completamente vermelho da mistura do formicida com o guaraná, esclareceu o Sr. Munhoz. 2. Desde a idade de 1 ano, Jacira evitava ver a fotografia da personalidade anterior. De Marta declarou. Ela não queria ver a fotografia do Ronaldo. E quando nós a mostrávamos, ela dizia: tire isso para lá, leve isso para lá. Atualmente não manifesta mais esta aversão. 3. Quando ainda pequena, Jacira mostrava desagrado ao ver o cartão de lembrança da missa do 7º dia, referente à morte de Ronaldo. Costumava rasgar os que caíssem em suas mãos. De Marta, referindo-se a esse episódio, esclareceu: era aquela lembrança que a gente fez da missa do 7º dia que tinha fotografia dele, do Ronaldo. Os que ela pegou, ela rasgou. Ela dizia: pra quê? Eu não morri. Por que está isto aqui? Quando ela via, pois tinha a fotografia dele, ela rasgava e jogava fora. Era bem pequena. 4. Referia-se a traquinagens da personalidade anterior, particularizando os cuidados da De Marta para que ela não corresse e viesse a cair em um rio que passava pelo sítio onde viveram seus pais e irmãos. De Marta fora pajem do Ronaldo e cuidava para que ele não caísse no rio que existe no local onde moraram anteriormente.
Jacira referia-se a esse lugar dizendo: Mãe, a senhora lembra daquele dia em que eu corria e a senhora gritava que eu ia cair no rio? Sempre quando a senhora nos mandava parar e eu não parava. Mas nunca caí no rio. De outra feita, referindo-se a esse episódio, ela acrescentou: Antes eu tivesse morrido lá, assim eu não teria tomado veneno. 5. Quando ainda tinha 1 ano e meio de idade, lembrava-se de que em certa ocasião uma vaca chamada Morena investiu contra as crianças, o que obrigou um dos irmãos, o João, a acudi-los, atirando-os apressadamente para dentro de casa. Uma vez ela disse: Mãe, a senhora lembra daquela vez que a vaca quis pegar-nos e o João correu, nos agarrou e nos jogou para dentro? Lembrava-se da história da vaca, quando já tinha 1 ano e meio de idade. Estava sentado perto de Demarta e disse: Ah, mãe, a senhora lembra daquele dia em que nós estávamos sentados na grama e a vaca escapou? Demarta perguntou: Que vaca? Ela respondeu: A vaca morena. Demarta perguntou-lhe como ela se lembrava disso, ao que Jacira respondeu: Não se lembra que o João nos pegou e jogou dentro da sala e a senhora chorava? Então Demarta disse que se recordava, ao que Jacira replicou: Então como a senhora fala que não se lembra? Eu estava lá. Este episódio foi recordado pela paciente, quando tinha apenas 1 ano e meio de idade. 6. Devido talvez ao incidente com a vaca morena, Jacira tem, até hoje, um medo incoercível de vacas. Jacira contou-nos pessoalmente o seguinte, durante a entrevista do dia 14 de maio de 1974. Eu fui a uma fazenda com meu irmão, perto da cidade de Piraju. Nós queríamos ir até o rio, mas havia algumas vacas a uma distância aproximadamente de 3 km. Mas a meio do caminho tivemos de voltar, porque eu não conseguia prosseguir de jeito nenhum, nem com meu irmão me amparando não dava. Embora as recordações vivas da vida anterior tenham se apagado de sua memória consciente, restou esse reflexo em forma de medo incoercível. 7. Lembrava-se dos sustos que pregava em sua irmã Laurinda, no sítio em que viviam em São Bernardo do Campo, a quem Ronaldo apavorava, dizendo que o espírito da vaca morena iria pegá-la. Na chácara em que viveram em São Bernardo do Campo, havia uma das irmãs do Ronaldo, de nome Laurinda. Naquela ocasião a vaca de estimação, Morena, havia morrido. Laurinda costumava ir ao açude para lavar o coador de café. Ronaldo, então gostava de pregar peças em Laurinda, apavorando-a. Dizia: Olha a vaca, Laurinda. A menina corria de medo do espírito da vaca. Jacira, quando ainda pequena, recordando-se desse episódio, disse a Demarta: Lembra-se, mamãe, quando eu falava assim: Olha a vaca, Laurinda. Ao que Demarta perguntou: Que vaca? E Jacira respondeu: A vaca morena, né? A senhora não se lembra? Lá na chácara. A única coisa que ela tinha mais gravada era esta história da vaca, informou Demarta. Às vezes eu estava triste e ela dizia: Mãe, lembra-se de quando a Laurinda tinha medo da vaca? A vaca havia morrido e ela tinha medo da vaca. 8. Quando tinha 2 anos e meio de idade recordava-se de quando seu tio João, irmão mais velho do Ronaldo, caiu dentro do açude. Certa ocasião ao chegar em casa, de seu trabalho, o senhor Munhoz surpreendeu-a dizendo para a mãe: A senhora se lembra quando o tio João caiu dentro do açude, molhou-se todo e deu trabalho para tirá-lo? Nessa ocasião ela estava com 2 anos e meio de idade. 9. Entre 2 e 7 anos, costumava brincar com o senhor Munhoz, de maneira um tanto estranha, dando a impressão de que era a personalidade do Ronaldo que se extravasava através de suas palavras e atitudes. Ronaldo sempre fora brincalhão e tinha muita liberdade com o senhor Munhoz, então seu cunhado. Aos 2 anos Jacira tinha um comportamento semelhante. Quando o senhor Munhoz, por qualquer razão, mostrava-se aborrecido, ela cercava-se dele e dava-lhe leves pancadinhas em sua perna e dizia: Não adianta, velho. Você tem que me aguentar. Você quis, você aceitou, agora aguenta. Quando mais velha, ao ir à escola pedia dinheiro. O senhor Munhoz então brincava com ela dizendo: Mas você está ficando cara, hein? Então ela respondia: Não tem nada de cara.
Quem põe a cruz nas costas carrega até o fim. Esse seu comportamento durou até os 7 anos, mais ou menos. 10. Aos 3 ou 4 anos, lembrando-se do seu suicídio, pôs-se a chorar muito. Referiu-se então ao fato de haver contado antes a Juraci, irmã de criação da paciente, sua intenção de pôr fim à vida. Depois explicou a Marta que havia bebido daquela água vermelha veneno diluído em guaraná. Com 3 ou 4 anos, um dia ela estava sentada e começou a chorar. Ela chorava muito. Marta perguntou-lhe por que do choro. Então Jacira explicou. Sabe do que estou me lembrando? Porque eu fui fazer o que fiz. Eu contei a Juraci e disse que se ela contasse eu ficaria de mal com ela. Se eu tivesse conversado com o pai, não teria feito o que fiz. Marta perguntou-lhe o que ela havia feito. Ela respondeu, eu bebi daquela água vermelha. 11. Mostrava arrependimento de não haver revelado a Marta, então sua irmã, a intenção de cometer o suicídio. Marta relatou-nos o seguinte acontecimento. Um dia eu fiz refresco, e era vermelho. Ela começou a chorar. Mas chorava mesmo. Eu perguntei por que ela estava chorando e ela disse. A senhora pensa que eu sou boba. Eu não quero morrer mais. Eu perguntei, morrer mais como? Ela respondeu. Isto aí é veneno, não beba. Logo mais, abraçando a mãe, disse. O que eu mais me arrependo é de não ter contado para a senhora o que eu ia fazer, o que eu ia beber. Eu contei para Juraci, mas para a senhora não tive coragem de contar que eu ia me suicidar. Quando o senhor Munhoz chegou em casa, encontrou-a ainda muito emocionada. Marta revelou-lhe a causa. Então o senhor Munhoz aconselhou a esposa a disfarçar o incidente, mas demorou bastante tempo para Jacira acalmar-se. 12. Mostra a nítida repulsa e preocupação pelo suicídio. Normalmente procura revelar a culpabilidade dos suicidas, como se estivesse tentando justificar um ato praticado em um momento de insensatez. Marta, ao ser inquirida a respeito da atitude de Jacira com relação ao suicídio, respondeu. Tem repulsa e não quero ouvir falar de pessoas que se suicidaram. Quando se fala nisso e fica se cogitando do motivo, ela diz. Vai ver que foi sem querer, fui obrigada a fazer. Sempre justifica. Às vezes, quando conversando sobre isso, alguém diz que a pessoa não devia ter se suicidado, ela argumenta. Ela fez sem saber o que estava fazendo. 13. Aos 7 anos de idade, quando já frequentava a escola, referiu-se novamente ao suicídio. Ao mesmo tempo em que ponderava suas vantagens, reprovava o seu gesto de covardia. Está vendo como foi bom? Agora eu posso ir à escola. Eu quero ser gente, não quero mais ser covarde. Devido às precárias condições financeiras dos pais, Ronaldo não pôde estudar. Alfabetizou-se depois de adulto e lamentava muito tal fato, pois sempre desejara instruir-se. Jacira, também, revelou amor aos estudos. Ao referir-se à atitude suicida da personalidade anterior, taxando-a de covarde, foi inquirida por Marta. Por que covarde? Ao que ela respondeu. A senhora não se lembra do que eu fiz? Eu não quero fazer mais o que fiz. Não quero ser covarde. 14. Recordava-se de Margarida, quem ainda chama de tia Margarida. Em sua homenagem mantém constantemente um vaso com uma margarida, no seu quarto. No quarto de Jacira constantemente uma margarida. Marta explicou o porquê desse fato, dizendo. Uma moça conhecida da família, anteriormente à morte do Ronaldo, faleceu no dia 9 de outubro de 1956, 22 dias antes do nascimento de Jacira. Essa moça, chamada Margarida, dizia que a criança que iria nascer seria do sexo feminino e deveria chamar-se Jacira. Dizia sempre. A Jacira vem aí. Jacira, apesar de não a ter conhecido, lembra-se dela. Marta adiantou mais, dizendo que Jacira sonha muito com a tia Margarida e então ela lhe pede flores, por isso ela mantém sempre o vaso com uma margarida para a tia. 15. Quando era criança, 6 anos, Jacira referia-se a um episódio. Ronaldo havia ido pescar em companhia de Margarida e caiu ao correr atrás de um tatu, fazendo-a rir muito. Relatando esse episódio, Marta disse que Ronaldo correra atrás de um tatu e caíra, machucando-se.
Nessa época ele já era moço. Jacira perguntou a Demarta se ela se lembrava desse fato, dizendo: "A senhora se lembra daquele dia em que eu corri atrás do tatu e a tia Margarida até sentou para rir?" Demarta perguntou-lhe: "Você então se lembra da tia Margarida?" Ao que ela respondeu: "Sim, eu me lembro." E descreveu-a corretamente. Jacira referia-se a ela como tia Margarida, tal qual o Ronaldo fazia. Margarida morreu no dia 9 de outubro de 1956 e Jacira nasceu no dia 31 do mesmo mês, 22 dias depois. 16. Do episódio da queda do Ronaldo ao tentar apanhar a tatu, Jacira recordava-se de que Demarta é quem lavou sua camisa que se sujara na ocasião. Em uma outra ocasião e referindo-se ao incidente do seu tombo, Jacira disse a Demarta, num momento em que estava fazendo crochê: "Bem feito, né, mãe?" Surpreendida, Demarta perguntou a que se referia. Ela então explicou: "Aquele dia em que eu que lá e sujei toda a minha camisa branca. O azar foi seu, né? Porque nós chegamos em casa e você teve que lavar e passar." Demarta, fazendo-se de desentendida, perguntou quem lhe havia contado aquilo. Ela retrucou: "A senhora não se lembra? Eu me lembro." 17. Lembrava-se do Sr. João Gomes Barroso, pai do Ronaldo e avô da paciente. O Sr. Barroso faleceu no dia 17 de setembro de 1932, quando o Ronaldo tinha 9 anos de idade. Dirigindo-se à mãe, Jacira dizia: "Lembra-se de como o papai ficava bravo, não querendo que nós fôssemos para o lado do rio?" E quando Demarta lhe perguntava como era o avô, ela o descrevia corretamente, dizendo que ele era igualzinho ao tio João, irmão de Demarta, o qual se assemelha muito ao seu falecido pai. Quando o Sr. Barroso morreu, a mãe de Jacira tinha 14 anos de idade. 18. Referindo-se a Deodila, avó da paciente, dizia que ela era também sua mãe. Quando Demarta enunciava a Jacira que iriam a Lins, onde reside Deodila, ela exclamava: "Oba! Hoje eu vou ver a outra mãe." Quando pequena, dizia também: "Olha, vovó, eu tenho duas mães, a senhora e a mamãe." Inquirida pessoalmente por nós sobre este particular, Jacira afirmou: "Vejo minha avó como se fosse minha própria mãe. Eu não a sinto como minha avó." 19. Lembrava-se de ter sido do sexo masculino, ligando a personalidade anterior ao episódio do suicídio. Jacira dizia: "Ainda bem que eu nasci mulher." Ao ser inquirida por que achava mais vantajoso ter nascido mulher, respondeu: "Para fazer o que eu fiz. Não queria ser homem não. Eu não quero fazer mais o que foi feito. Sendo mulher a gente aguenta mais, não é, mamãe?" Demarta esclareceu que ela falava que tinha sido homem. "Eu fui homem, só que fui um homem covarde." 20. Mostrava, entretanto, preferência pelas calças compridas e, para justificar seu gosto, dizia que seria melhor ter voltado como homem. Sua atitude nessas ocasiões era contraditória com a assinalada no item 19. Quando pequena, Jacira gostava muito de usar calça comprida. Demarta advertia-a: "Você tem que pôr vestido, Jacira." E ela exclamava: "Ah! Porque eu não voltei homem outra vez? Eu não era homem. A gente devia ser o que a gente foi, a mesma coisa." 21. Manifestava, quando pequena, momentos de forte identificação com a personalidade anterior, chegando a reclamar porque não tinha o mesmo nome que Ronaldo. Jacira, quando pequena, reclamava por não lhe terem posto o nome de Ronaldo. Por isso os parentes caçoavam com ela, levando-a a justificar-se assim: "Gozado. Ronaldo e Jacira têm tanta diferença assim?" "Por quê?" perguntava-lhe Demarta. E ela respondia: "Ué, se fosse Ronaldo não era a mesma coisa." Demarta explicava-lhe que Ronaldo era nome masculino e Jacira era nome feminino. Então ela retrucava: Mas eu podia ter continuado com o nome." Sua mãe insistia que não, pois ela era mulher, ao que Jacira replicava: "Então por que não me põe outro nome combinado com o meu?" Referia-se a Ronaldo. Dava a impressão de que ela tinha preferência pelo nome da personalidade anterior, o qual considerava como sendo seu verdadeiro nome. 22. Quando Romildo,
irmão gêmeo do Ronaldo, faleceu em 1970. Jacira deu mostras de ter, ainda, sentimentos ligados à sua encarnação anterior. Jacira sempre manifestava forte apego ao Romildo, irmão gêmeo do Ronaldo. De todos os irmãos de Demarta era aquele com o qual Jacira mais tinha afinidade. Ao receber a notícia de sua morte, Jacira abraçou-se à mãe e disse: "Mãe, ele cumpriu a missão dele, foi mais feliz do que eu que não cumpri a minha missão." Referindo-se à morte de Romildo, Jacira afirmou: "Senti algo muito diferente, que nunca havia sentido em minha vida. Foi como ter tirado uma parte de mim." Declaração aos 18 anos de idade, feita a nós. 23. Quando pequena, Jacira referia-se a Alice, a qual fora noiva do Ronaldo. Ela mostrava grande predileção por aquele nome. Dizia que a Alice não se esquecia dela, perguntando se ela ter-se-ia casado. Quando era pequena, Jacira perguntou: "Será que Alice se casou?" Demarta disse-lhe: "Quem é Alice?" Ela replicou: "Ah, até parece que a senhora não sabe." Ela se mostrava zangada quando Demarta fingia desconhecer tais fatos. Em seguida acrescentou: "Mas ela não se esqueceu de mim, não." A afirmação de Jacira, de que Alice não a teria esquecido, provavelmente se prende ao fato de Ronaldo ter ouvido da noiva tal jura de amor. De fato, certa ocasião, o irmão gêmeo de Ronaldo, o Romildo, encontrou Alice em São Paulo. Ela já se havia casado e era mãe de filhos. Chorou ao ver o Romildo e disse-lhe que só se esqueceria do Ronaldo, depois de morta. Em 14 de maio de 1974, quando da nossa segunda visita a Penápolis, inquirimos Jacira, pessoalmente, acerca do nome Alice. Ela afirmou que gostava muito desse nome. "Por quê?" perguntamos, ao que ela respondeu: "Não sei. Acho legal o nome. Também tem hora em que sinto uma diferença pelo nome. Uma coisa passageira." 24. Quando tinha cerca de 3 a 4 anos de idade, Jacira chorou ao saber que a ex-noiva do Ronaldo iria casar-se. Demarta relatou este episódio a nós, em 14 de maio de 1974, da seguinte forma: "Ela estava assistindo a conversa. Minha mãe contou-me que Alice ia casar-se. Eu perguntei se o moço era de Lins, e minha mãe disse que não, que era de São Paulo. Ela, Jacira, estava tomando leite e nem acabou. Deitou na cama e começou a chorar. Minha mãe perguntou por que ela estava chorando e eu disse que não sabia. Aí perguntei a ela se estava sentindo alguma dor, mas ela não quis falar. Quando minha mãe foi embora, eu perguntei por que ela chorara. Ela disse: mas ela não tinha nada que casar. Eu perguntei quem não tinha que casar, e ela respondeu: Alice, ela tinha que me esperar. Eu perguntei por que esperar por ela, e ela retrucou: ué, nós não éramos noivos. Ela tinha que me esperar. Então eu fiquei quieta aí. Quando o pai dela, Sr. Munhoz, chegou, ela correu e contou-lhe o caso, chorando. Este incidente é muito importante, pois mostra de maneira flagrante a identificação de Jacira com a personalidade anterior, o Ronaldo. 25. Jacira, quando criança, mencionava inúmeras passagens referentes à chácara do avô, em São Bernardo do Campo, descrevendo detalhes dessa propriedade. Jacira jamais esteve em São Bernardo do Campo e nunca visitou a antiga propriedade do avô. Essa propriedade fora vendida ao Céu Rufino, um primo do Sr. Barroso, avô. Entretanto, Jacira recordava-se de fatos passados há mais de 30 anos antes, quando o sogro do Sr. Munhoz era fazendeiro em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, e ali possuía uma casa branca de alvenaria, bem como um açude onde se criavam peixes. Quando Jacira se acomodava junto a Demarta, em um sofá, costumava referir-se àquela chácara, descrevendo com minúcias precisas a respectiva casa, mencionando sua cor, assim como o número e detalhes dos cômodos da mesma. Referia-se ao açude onde pescava em companhia das demais pessoas da família. Mencionava, também, o pomar e o local em que brincava com outras crianças. Ao falar desses acontecimentos, inquiria a mãe dizendo: como é que naquele tempo nós brincávamos juntos e, hoje, a senhora é minha mãe?
As recordações acerca da chácara do avô, pai de Ronaldo, surgiram quando Jacira tinha cerca de 1 ano de idade. Foi com 1 ano de idade que começou a referir-se àquele lugar. 26. Em pequena, Jacira estranhava a dualidade de relacionamento entre ela e os parentes próximos. Quando a esposa do Sr. Munhoz sentava-se costumeiramente em um sofá, Jacira procurava acomodar-se ao lado da mãe e fazia-lhe perguntas assim. Escute, eu tenho 2 mães? Aquela que a senhora me diz ser minha avó é minha mãe. Como pode ela ser sua mãe também? Antes nós éramos irmãos. Por que eu devo chamar-lhe, agora, de mãe? Porque o tio João era meu irmão e agora eu tenho que chamá-lo também de tio. E assim se desenrolavam as conversas entre Jacira e sua mãe. Muitas vezes o Sr. Munhoz, ao chegar em casa, surpreendia a esposa sentada no sofá, chorando junto à menina, e está falando sobre tais questões. O Sr. Munhoz esclareceu que, naquela ocasião, sua esposa não tinha conhecimentos suficientes sobre a doutrina espírita. Em virtude desse fato, sentia-se angustiada ao ouvir as conversas e perguntas de Jacira. Acreditava então que tais recordações pudessem ser um prenúncio de morte prematura. Diante dessa situação desesperava-se e derramava abundantes lágrimas, na expectativa de que iria logo perder a filha. Referindo-se a tais episódios, Sr. Munhoz contou que, em uma ocasião em que Romildo os visitara, Jacira dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ser meu tio, se eu gosto muito de você porque você era meu irmão e nós andávamos sempre juntos? 27. Quando era pequena, Jacira considerava Demarta como sendo sua irmã e não como mãe. Demarta informou que Jacira, quando pequenina, falava: Você é minha irmã. Você não é minha mãe. Empregava o tratamento você. Quando Demarta esclarecia que era sua mãe, ela respondia: Que mãe nada. Você é minha irmã. Você quer mandar em mim? No tópico seguinte, o professor Hernani Guimarães Andrade apresenta as seguintes hipóteses explicativas para as recordações: fraude deliberada, informação direta, criptomnésia, telepatia, ESP, memória genética, incorporação mediúnica e reencarnação, concluindo que todas as demais hipóteses, exceto a da fraude, poderiam ser reconsideradas, pois todas elas encerram certa possibilidade de se ajustar a um ou outro item da tabulação. Entretanto, a da reencarnação é, sem dúvida, a que melhor se aplica ao presente caso, pois ajusta-se a todos os itens, sem exceção. Somos de opinião que há suficiente evidência de que Ronaldo renasceu como Jacira. Recomendamos ao leitor que possa ler, diretamente na fonte, todo o relato do presente caso, para pessoalmente sentir a sua solidez como evidência da reencarnação. 3. Recordação induzida a vidas passadas. Devemos citar Eugênio Auguste Albert de Rochas d'Aiglun, 1837 a 1914, como pioneiro nessa área, autor do livro As Vidas Sucessivas. Foi com esse trabalho que ele praticamente lançou os fundamentos da técnica de regressão de memória. Albert de Rochas pesquisou pessoalmente 18 pessoas, entre 1913 e 1910, levantando não apenas a questão das vivências passadas, mas numerosos aspectos complementares e subsidiários que ainda permanecem à espera de mais amplas e profundas pesquisas. Nesse livro há um caso interessante, em que se comparou a caligrafia da personalidade da vida atual com a da anterior. É o caso 2, José Pini 1904. Vejamos uma experiência narrada por Albert de Rochas, na obra As Vidas Sucessivas. Foi em 1887. Havia na Espanha um grupo espírita chamado A Paz, cujo fundador e presidente era Fernández Colavida. Em todas as suas sessões, esse grupo fazia o estudo e o controle dos fenômenos espíritas. Minha esposa e eu éramos, naquela época, membros desse grupo. Ora, certo dia, o Sr. Fernández quis experimentar se podia provocar sobre um sonâmbulo a recordação de suas existências passadas. Eis como agiu. Estando o médium magnetizado em alto grau, ordenou-lhe que dissesse o que havia feito na véspera, na antevéspera, uma semana antes, um mês, um ano e, conduzindo assim, ele o fez recuar até a infância, que descreveu como todos os seus detalhes. Sempre estimulado,
O médium contou sua vida no espaço, a morte e sua última encarnação e, conduzido continuamente, chegou a 4 encarnações, das quais a mais antiga fora uma experiência completamente selvagem. É interessante observar que, a cada existência, as feições do médium modificavam-se completamente. Para trazê-lo de volta ao seu estado normal, ele o fez retornar até sua existência presente, depois o despertou. Não desejando ser acusado de ter se enganado, ele fez o médium ser magnetizado por um outro magnetizador, que deveria sugerir-lhe que as existências passadas não eram verdadeiras. Apesar desta sugestão, o médium expôs novamente as 4 existências como havia feito alguns dias antes. Obtive o mesmo resultado sobre o mesmo fato com um outro médium. Observar que, nesse caso, o indivíduo, mesmo sob sugestão hipnótica de que as existências passadas não eram verdadeiras, descreveu suas vidas anteriores. Na sequência, Albert de Rochas publica a carta que lhe foi enviada por Rufina Nogerat, da qual destacamos o seguinte trecho. Vou citar-lhe brevemente um de nossos melhores fenômenos relatado pelo príncipe Wisniewski. Ele estava em viagem com o príncipe Galitzin, na cidade de... Não recordo o nome nem certos detalhes. Na rua, uma moça coberta de farrapos, esfomeada, vivendo da mendicância e da prostituição, dirigiu-se a esses senhores. O príncipe Galitzin, bom magnetizador, observando uma expressão estranha no olhar da infeliz, teve a ideia de adormecê-la. Ofereceu-lhe o jantar e os 2 senhores voltaram com ela para o hotel. Tão logo estava adormecida, exclamou que tinha uma terrível confissão a fazer. Na Itália, em X, em sua última encarnação, ela era condessa de Y, e morava num castelo. Era altiva, cruel, de má conduta. Seu marido morreu de um acidente aos olhos de todo mundo, porém ela havia escalado com ele um rochedo de cujo cume o empurrou para fazê-lo cair num abismo. O crime dessa grande dama permaneceu impune. Ela reencarnou numa existência de miséria negra e devia sua alimentação apenas aos mais vis expedientes. Implorava piedade. Como ela havia fornecido detalhes bastante precisos, os viajantes foram ao local onde o drama teria ocorrido. Ninguém pôde dar-lhes nenhuma informação, recordar-se desse drama. Muito decepcionados, no momento de entrarem no carro para deixar a região, eles perceberam um camponês de bastante idade e interrogaram-no. Este pôde responder-lhes que quando era criança havia ouvido falar dessa história verídica e que poderia mostrar o rochedo de onde o conde havia sido precipitado. Acrescentou que muita gente desconfiava da condessa, mas que ela não foi condenada. A comprovação do crime perpetrado pela mendiga fez desse relato uma realidade vivida por ela. É cada vez mais empregada a TVP, terapia de vidas passadas no sentido de ajudar as pessoas. O psiquiatra leva, por hipnose ou relaxamento, o paciente às vidas anteriores, em busca da causa que deu origem ao problema vivencial desse paciente, já que ele não foi encontrado nesta existência. Por exemplo, uma pessoa tem um medo inexplicável das águas dos rios, lagos e mares. Após a regressão descobre-se que, em uma existência anterior, ela morreu afogada, e quando volta da regressão, se liberta do medo, parecendo que, ao reviver o problema, o seu trauma também passa a ficar só no passado. No campo da TVP, podemos citar os pesquisadores. Dr. Patrick Drouot, físico francês, doutorado pela Universidade Columbia de Nova York, autor dos livros Reencarnação e Imortalidade e Nós Somos Todos Imortais. Dr. Edith Fiore, norte-americana, doutorada em psicologia na Universidade de Miami, autora dos livros Você Já Viveu Antes e Possessão Espiritual. Doutora Ellen Bache, psicóloga norte-americana, autora do livro Recordando Vidas Passadas. Dr. Brian Weiss, MD, psiquiatra e neurologista norte-americano, formado pela Columbia University, professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center, autor dos livros Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só o Amor é Real, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, A Divina Sabedoria dos Mestres e Muitas Vidas, Uma Só Alma. 1. A confirmação sobre a realidade da regressão. Obviamente, por ser um procedimento relativamente novo,
Muitas pessoas questionam se realmente somos levados às vidas anteriores. Acreditamos que a prova disso podemos encontrar pelo mapeamento das ondas cerebrais. Em recente reportagem na revista Isto É número 1710,